Então, muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser inteligente, né? Então, acho que foi há mais ou menos uma semana atrás, né, tivemos uma espécie de demonstração histérica, né? Uma demonstração não, vamos dizer uma exibição histérica de ignorância no programa Pingo nos Is, né? Não estou falando aqui de Joyce Hasselman, de Felipe Moura ou de Augusto Nunes. Estou me falando a mais um intruso nesse programa que, ao se referir ao Bolsonaro, né, só, vamos dizer assim, só passou vergonha, né, vamos dizer assim, embora ele esteja convicto de não ter passado. Me refiro ao historiador Marco Antônio Villa. Bom, eu não conheço nada da obra do Marco Antônio Villa, né, parece que ele é professor, sociólogo e está aí metido no jornalismo, né, e teve uns atritos aí com o professor Olavo e se deu mal também. Então a questão é a seguinte: exatamente como ocorreu com o Reinaldo Azevedo e com o Cláudio Tognoli, inclusive o Cláudio Tognoli no mesmo programa, parece que ocorreu com o Marco Antônio Villa. Então a questão é a seguinte: não se trata aqui de estar defendendo o Bolsonaro, né? Assim, particularmente, né, pessoalmente, tenho uma simpatia com a imagem do Bolsonaro e com o que ele fala, porque eu penso mais ou menos como ele. Me chame do que quiser, né? O meu avô era sargento da polícia e ele me ensinou muito sobre a responsabilidade de se ter uma arma. E eu já na minha adolescência pensava sempre em ter uma arma. Eu não tenho, né? Mas eu estou sempre ao lado do direito de se ter. Não só de se ter posse de arma, mas do porte de arma. Porque, de fato, em muitas regiões do Brasil, as pessoas têm que se proteger, né? Isso é uma questão de legítima defesa. E o Estatuto do Desarmamento é algo que vai contra vamos dizer assim, ele é inconstitucional em muitos pontos, né? Mas não é que não se discute isso aqui. Agora, eu não entendo assim por que certos jornalistas, ou certa qualidade de jornalista, tenha esse asco, né, esse repúdio absoluto pelo Bolsonaro, como se o cara não valesse nada. Bom, o Bolsonaro, de fato, não dá para ganhar. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, né, vencer nas próximas eleições presidenciais e se tornar o chefe do poder executivo no Brasil, não dá para garantir se ele vai realmente fazer uma coisa melhor ou pior que o Lula, não dá para garantir se ele vai ser leal àquilo que está falando ou não. Ele é humano, né? Mas uma coisa assim, fazer como o que fez o Marco Antônio Villa, colocar o Bolsonaro e o Lula no mesmo pote, não vamos entrar no mérito se os dois são bons ou são ruins. O Lula é ruim, né? Só um cego para não ver isso. O Bolsonaro é bom ou ruim? Bom, não sei. Não deram a chance ainda para ele. Agora, já querer prognosticar e colocar os dois no mesmo patamar, como se fossem indistintos, para um historiador, isso aí para mim demonstra que um certo grau de incompetência. Mas ali, a princípio, o programa, nesse dia em que ocorreu esse ataque histérico aí do Marco Antônio Villa, tudo estava rodando bem. Eu estava vendo ali os debates, entre eles estavam noticiando, cada um noticiando, né, a sua parte, né, de atualidades e falando sobre. E de repente, quando você entrou no assunto do Bolsonaro, o cara virou uma maré louca, uma putinha histérica, entendeu? E mais uma vez o Felipe Moura, com elegância, com inteligência, com serenidade, com educação, sabendo estabelecer um diálogo, conseguiu interferir na situação e acalmar, né? Tipo assim, foi um paliativo para aquela bichinha histérica ali, né? Então, eu não entendo isso. Se a pessoa se faz oposição ao Bolsonaro, que faça, mas agora fazer esse tipo de cara assim, simplesmente caluniou ele de cima a baixo, como se fosse um ser humano que não prestasse para nada. Você não pode dizer isso de ninguém, né? E de fato, por mais que não se tenha nenhuma garantia de que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa boa pelo país, também não há que se ficar fazendo esse tipo de difamação. Principalmente para uma pessoa que está lá ganhando dinheiro. O Marco Antônio Villa deve receber um bom salário para fazer aquele papelão na TV. Tem gente aí fazendo um bom jornalismo no YouTube de graça.
né? Fazendo assim um jornalismo que supera assim 1000 vezes o que o Marco Antônio Villa está fazendo ali, e sendo pago para isso, né? Me refiro aqui, por exemplo, ao Paulo Eduardo Martins, o meu xará, amigo meu. Agora, exatamente como ocorreu com o Cláudio Tognoli, que fez aquela baixaria toda, e o Felipe Moro Brasil teve que intervir, né, ali com educação e com inteligência, agora aconteceu com esse cara. E eu não entendo o que é que esses tipos têm em conta. O Reinaldo Azevedo a gente já sabe que pelo menos ele tem uma certa filiação partidária. Ele nega, mas no fundo é isso, né, que fica claro, né? Se não for isso, então é algum outro problema emocional, né? Mas assim, não se trata aqui de querer caluniar também, né? O Reinaldo Azevedo é um excelente jornalista, mas no meu entender me parece que ele não quer ser testado por ninguém realmente à altura, né? Atacar o Bolsonaro é muito fácil. Eu já falei por uma vez para ele, quando ele fez um comentário meio negativo sobre a questão do movimento aí, que é contra o Estatuto de Desarmamento. Eu falei, na verdade o Bolsonaro não é o representante do movimento armamentista aqui no Brasil. O Bolsonaro não é representante, né, do movimento lá liderado pelo Bené Barbosa, por exemplo, ou o Coronel Paes Lira, né? Então eu sugiro que o Reinaldo Azevedo estabelecesse um diálogo entre o Coronel Paes Lira e o Bené Barbosa, que são dois verdadeiros representantes desse assunto sobre o perigo do desarmamento aqui no Brasil. São dois especialistas em segurança. Por que ele não discute? Atacar o Bolsonaro é muito fácil, né? Então, assim, se você pegar, mesmo quando o Reinaldo Azevedo trabalhava ali no Pingo nos Is, ele estava sempre lá, ele nunca está ladeado por pessoas que realmente possam falar de uma maneira mais qualitativa do que ele sobre o assunto. Ele estava lá com aqueles dois tongos que estavam, né, que se foda. São jornalistas, que se foda, meu filho. São jornalistas, vão estudar. Grande merda você se formar em jornalismo e conseguir empreguinho na PAN. Muita gente pode conseguir isso. Basta você se esforçar para atingir essa meta. Agora, os dois lá não davam pitaco nenhum, simplesmente transmitiam notícia. Dificilmente estavam falando alguma coisa. Então quem era o tio rei que reinava. Neste outro programa do Reinaldo Azevedo na banda ali, é a mesma coisa. Você tem um operador ali de rádio e uma moça ali, que eu não sei se é jornalista, não sei o que é, o bibelozinho ali, para enfeitar o programa. Para fazer piada, para fazer... Muitas vezes parece que o Reinaldo está mais fazendo stand-up, né, e procurando exibir erudição para ilustrar suas explicações, do que realmente fazer um trabalho jornalístico. E ainda vem acusar outras pessoas, tipo da direita chucra, como ele diz, de fazerem torcida. Eu também sou contra essa coisa de ficar fazendo torcida e querer soltar bomba se o Lula foi preso. O Lula tem que ser preso simplesmente porque isso é um processo da justiça. A justiça tem que ser feita, né, conforme o que está ali, muito bem registrado na Constituição Federal de 1988. Conforme a Constituição, o Lula tem que estar na cadeia. É isso que está ali. Agora, muitas vezes o Reinaldo Azevedo está mais lá assim, vai descendo da sua erudição, do que realmente procurando fazer ilustrações úteis para o público, né? Se ele vai lá puxar uma imagem, uma cena da literatura clássica ou um termo latino, dá para perceber que ele faz isso mais por vaidade. O professor, olha, não existe nenhum ser humano que não seja vaidoso. Todos os seres humanos são vaidosos. E o professor Olavo não é exceção. Mas pelo menos, o professor Olavo, na hora de fazer uma ilustração com algum exemplo, puxado de alguma outra ciência à parte, numa aula de filosofia, por exemplo, ele procura fazer aquilo sem vaidade nenhuma. Ele procura abdicar do seu desejo de mostrar que é o sabido e fazer uma ilustração que seja realmente útil para os seus alunos, para instruir os seus alunos, né? E não fazer isso que o Reinaldo faz, essas demonstrações de erudição enciclopédica. Mas enfim, né? Eu só não entendo isso aí. Então, eu acho assim, tipos como o Reinaldo Azevedo, Cláudio Tognoli e Marco Antônio Villa, que estão sempre querendo prognosticar um futuro terrível para o Brasil caso o Bolsonaro entre para a presidência. Inclusive o próprio Reinaldo Azevedo disse que se o Bolsonaro entrar para a presidência, o Uruguai será pequeno. Olha, se acaso, por alguma eventualidade, algum milagre, o Bolsonaro vier fazer um bom governo, eu quero ver o que esses caras vão dizer.
Será que eles vão se comportar como todo mundo, esses tipos esquizofrênicos que andam por aí, né? Que ontem estão apoiando uma coisa, hoje estão apoiando outra, como se sempre estivessem apoiando uma ou outra, né? Eu vi pessoas jornalistas, inclusive uma que está ali até no Pingo nos Is, que quando a Dilma foi empichada e o vice Temer assumiu, fez altos elogios para o Temer. E agora parece, num gesto esquizofrênico, parece que esqueceu, né, nas críticas que vem fazendo ao governo Temer, parece que esqueceu que lá, há não muito tempo atrás, há menos de um ano atrás, estava fazendo altos elogios para o governo Temer. E não estou falando só de uma pessoa, estou falando de várias, né, não vou citar nomes aqui. Então eu quero ver se eles vão se comportar dessa maneira também. Vão simplesmente esquecer aquilo que disseram e passar a aderir esse outro lado, né? Eu quero ver pelo menos esses caras terem a hombridade de se retratar publicamente, caso eles errem. Agora, se o Bolsonaro fizer um mau governo, bom, isso só vai confirmar que esses 3 jornalistas que eu me referi aqui, né, Cláudio Tonholi, Marco Antônio Villa e Renan Azevedo, simplesmente fizeram prognósticos de cigano, né? Vocês conhecem as ciganas, aquelas que estão sempre aí, volta e meia no centro da cidade, a pessoa está passando, elas puxam a pessoa, querem ler a mão da pessoa e ficam ali, falando assim, você está gostando de alguém, né? Ou tem alguém gostando de você. Você está precisando de mais dinheiro, né? Você não está muito feliz hoje. É sempre assim, né? Aquela coisa paupérrima, né? E por mais que sejam jornalistas experientes, isso não quer dizer que eles não percam a linha e não apelem à baixaria, né? Quando alguma convicção ou algum sentimento deles é ferido por dentro. Eu não sei o que esses homens têm, né? Se é que são homens. É isso aí.